Alô, a paz do Senhor. Eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um tema que é sobre ansiedade. Mas eu quero falar sobre ansiedade baseada no que as escrituras dizem sobre ansiedade, sobre o que a nossa carta magna, a carta do cristão, a constituição do cristão diz sobre ansiedade. A ansiedade, ela é uma reação natural, ela é um sentimento que todo indivíduo experimenta diante de alguma situação que foge do comum do dia a dia, como falar em público, tirar carteira, expectativa de datas importantes, um casamento, né? Quem é a noiva que não fica com aquela expectativa da ansiedade do casamento, mas são situações que não são cotidianas. Então a ansiedade ela é uma reação natural. Lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 15, Jesus, ao participar da Páscoa, né, a última Páscoa, onde ele instituiu a Santa Ceia, ele diz lá no versículo 15, ele diz: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Então Jesus, ele ansiava, ele tinha um desejo, ele teve ansiedade por esse momento. Uma ansiedade natural por algo bom que vai vir a acontecer. Mas para algumas pessoas, porém, essa situação é vivenciada de uma forma muito frequente e muito intensa e com coisas do dia a dia, o que pode comprometer a saúde emocional. Então a ansiedade doentia, ela traz uma preocupação intensa e excessiva e persistente, um medo de situações às vezes, por muitas vezes cotidianas, que para a maioria das pessoas é algo muito simples, para o ansioso é quase uma tortura. Então eu vou fazer alguns paralelos entre alguns sintomas da ansiedade e o que as escrituras dizem. Um dos sintomas, né? E antes de tudo eu quero trazer para vocês 2 Timóteo, no capítulo 3, o versículo 16 e 17 diz assim: o apóstolo Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve que toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Então, meus irmãos, a nossa Bíblia, a palavra de Deus, ela é apta para nos corrigir, para nos edificar, para nos orientar, para nos direcionar. A palavra de Deus, ela é apta para tudo. E é sobre essa palavra, né, que eu vou falar sobre o primeiro sintoma da ansiedade. E o primeiro sintoma que eu selecionei aqui é preocupação excessiva. E o que a palavra diz, né? Em Filipenses 4, no versículo 6, diz lá: não andeis ansiosos, não andeis preocupados. De quê? De coisa alguma. Coisa alguma é coisa alguma. Não anda ansioso por coisa alguma. Lucas, no capítulo 10, o versículo 41 e 42, né, diz assim: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Então, minhas irmãs e meus irmãos, né? Quantas vezes a gente anda preocupado, sobrecarregado, e faz de algo simples uma reunião de amigos, né? Algo tão pesado e às vezes tira toda a alegria, todo o prazer, porque às vezes a gente fica preocupado e ansioso com coisa demais. Então a Bíblia fala sobre preocupação, sobre essa ansiedade, não andar ansioso com coisa alguma, com nada. Nem com o marido, nem com o filho, nem com a conta de luz. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Outro sentimento da ansiedade são pensamentos intrusivos e obsessivos. Pensamentos, às vezes, muito fora do controle do indivíduo. E aí, lá em Filipenses, novamente, no capítulo 4, versículo 8, o apóstolo diz:
Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, minhas irmãs, o nosso pensamento, ele tem que ser selecionado. Eu preciso aprender a selecionar os meus pensamentos. E a palavra é tão maravilhosa que até isso ela se preocupa. Para a gente não andar pensando em coisas que não edificam, em coisas que só nos entristecem. O que você anda pensando aí? Nesse tempo de pandemia, o que passa aí na cabecinha? Lá em Provérbios, no capítulo 27, o versículo 23, 7, diz assim: porque como o homem imagina na sua alma, na sua mente, assim ele é. Então, meu irmão, se eu imagino que eu vou morrer, eu vou andar como quem vai morrer. Se eu imagino que eu vou ser destruído, eu vou andar como quem vai ser destruído. Porque a própria palavra diz que como o homem se imagina, assim ele é. O que você anda pensando de você, hein? Outro sentimento da ansiedade é sofrimento emocional. E aí o salmo é maravilhoso. O salmo foi feito assim para a nossa... um livro para a alma, para as dores da alma, é lá no salmo. O salmista, no capítulo 125, no versículo 1, ele diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam, mas permanecem para sempre. E minha irmã, eu já chorei com esse versículo. Porque por conta de nada, uma vez eu me peguei chorando horrores. E eu falei para mim essa passagem: você não confia em Deus. Você não confia no seu Senhor. Você não confia no seu Pai. Porque os que confiam no Senhor são como os montes. E ainda no Salmo, no capítulo 94, no verso 19, ele diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio para minha alma. E sabe, irmãos, aonde que a gente encontra consolo? Se não é na própria palavra de Deus? Outro sentimento que a ansiedade traz é o medo. Oh, e como que é ruim andar com medo, meus irmãos. Mas em 1 João, capítulo 4, versículo 19, diz lá: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, irmãos, se eu tenho esse medo, se eu tenho esse temor doentio aqui dentro, é porque eu não sinto que eu sou de fato amada pelo meu Pai. É porque eu não sinto que de fato Ele vai me cuidar. Às vezes eu nem acho que eu sou merecedora desse cuidado, desse amor. E aí eu tenho medo. Salmista, Salmo 56, versículo 3 diz: mas quando eu tiver medo, confiarei em ti. Como o filho faz com o pai em quem confia. Sabe, o filho sai às vezes na rua com o pai segurando na mão e ele sai todo posudo porque ele está confiando no pai dele. Mesmo assim, deveria ser eu e você. Ainda no versículo em Isaías, né, no capítulo 41, sobre o medo, ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Minhas irmãs, nós somos filhos do Pai Celestial. Nós não devemos andar como andam as pessoas no mundo por aí. Eu preciso aprender quem é meu Pai e me sentir confortada. Outro sentimento que vem é a alteração do sono. Né? Você vai dormir, a cabeça não para, é pensando, é preocupada, é o medo, é os sentimentos, e aí eu não consigo dormir. Mas lá o salmista ainda fala assim, capítulo 4, versículo 8: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu faz-me repousar seguro. Então, meu irmão, não é minha conta que faz me repousar seguro, não é se os meninos estão todos dentro de casa, não é se o marido já chegou da rua. O que me faz repousar seguro é o Senhor. Isso
se eu estiver depositando nele a minha confiança. Ainda no Salmo capítulo 3, versículo 5, diz assim: deito-me e logo pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que toma posição contra mim de todos os lados. E aí eu gosto também desse outro salmo aqui, Salmo 121, capítulo 4, que diz assim, opa, virou aqui um pouquinho, que diz assim: não dorme nem cochila o vigia de Israel. Minhas irmãs, se Deus não dorme, para que eu vou ficar acordada? Para que dois? Para que dois acordados? Basta um vigiar. Se Deus está me guardando, se eu tenho certeza disso, se eu confio nisso, eu vou dormir, mas eu vou dormir é muito. Outro sentimento, outro sintoma que vem é tensão muscular. É dor nas costas, é dor no ombro, é dor na nuca. E aí Provérbios, no capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim: não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Minha irmã, sabe, quando eu fico sobressaltada, quando eu ando com sentimentos que não são bons e às vezes nem são verdadeiros, e não são mesmo, mas se eu acredito, eles são. Isso me consome o corpo a ponto de desgastar os meus ossos. Muitas vezes a gente precisa voltar lá para o princípio, sabe, lá para o início, quando o Senhor fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Às vezes, minhas irmãs, a gente está carregando uma carga sozinha, quando Deus está falando: vem cá, vem cá, me dá a tua carga. Aprende de mim, que eu sou manso e humilde, e acharei descanso para as vossas almas. Outro sintoma que vem com ansiedade são problemas digestivos. O úlcera, a gastrite, síndrome do intestino irritável. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim: não, mas isso é físico, tá lá no exame, minha irmã, isso não é emocional, não. Minha irmã, de onde que vem gastrite nervosa? Quando eu escuto uma notícia que me sobressalta demais e a pressão sobe. O que aconteceu? Foi algo emocional que aconteceu. E é uma frase que eu gosto de repetir porque é verdade. Quando o emocional, quando ele é forte demais, ele se materializa. Quando o emocional é muito forte, ele se materializa. E se materializa com pressão alta, dor de cabeça, às vezes diabetes, problemas intestinais, como a gente viu, tensão, e por aí vai afora. Então, meus irmãos, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim: em tudo somos atribulados. Olha aí, você está sendo atribulado? É bíblico. Mas não angustiados, perplexo, mas não desesperado, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Outro sintoma também que vem é um ataque de nervos, né? Uma inquietação tão grande, às vezes aquela fúria tão grande que me faz ter um ataque, tá à beira de um ataque de nervos. Mas Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Minha irmã, a vontade de Deus é perfeita. Às vezes a gente passa situações e a gente fica sem controle. Eu já passei situações em que eu chorei horrores, sabe? Mas há tempo para tudo. E eu peguei, levantei o pé: para com isso, espera lá. Por que está abatida a minha alma? Espere em Deus. E aí eu aprendo a renovar a minha mente com a própria palavra de Deus. O que a palavra diz para mim? Olha que maravilha, abatido, mas não destruído. Minha irmã, a gente está numa luta, a gente está numa guerra, a gente não pode ficar prostrado, não. Bora, levanta, vamos embora. Chorou ontem, hoje enxuga lágrimas, vamos embora. Vamos caminhar. Porque a palavra de Deus, às vezes nós perdemos o controle, mas Deus nunca perde o controle. Você não pensa que ele está, meu Deus, o que está acontecendo? Não, quem está assim é a gente. Porque não confia. E aí,
Lá em Mateus 6,33 diz assim: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, às vezes, o que acontece quando a gente está nessa tribulação? Porque a gente está buscando coisas. Eu quero um carro bom, eu quero um apartamento melhor. Isso é muito bom, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Eu não vou ser hipócrita e dizer que não, que é ruim. Mas é, em primeiro lugar, o reino dos céus. Sabe? Primeiro lugar, servir a Deus. Primeiro lugar, Pai, a tua vontade. Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, Pai, é a tua vontade primeiro. Como Jesus lá no jardim, prestes a ser crucificado, ele, Pai, olha, se pudesse, Pai, passar de mim esse cálice maior, contudo é a tua vontade, porque ele sabe que a vontade do Pai é perfeita, ele tinha intimidade com Deus, ele orava, ele buscava Deus. Outro sintoma também que vem com a ansiedade é a depressão, porque você corre, e você olha, você não chega para lugar nenhum, e você está cansado, você está desgastado, e aí tem uma baixa nos seus hormônios que traz felicidade por conta de má alimentação, por conta de sono ruim, por conta de excesso, e vem a terrível depressão, que é uma doença, meu irmão. Não é frescura, não é fricote, não é falta de fé, não é falta de Deus. É um sintoma real de uma doença real. A depressão. Mas o que Provérbios 17, no versículo 22 diz? Fala assim: o coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até os ossos do corpo e todo o vigor. Uma alma deprimida consome. E nós somos consumidos, às vezes, por sentimentos que nos trazem coisas ruins. Provérbios capítulo 12, versículo 25 diz assim: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa anima. Então, minhas irmãs, às vezes a gente está precisando de uma palavra bondosa, a gente está precisando ouvir um alô da irmã: olha, eu estou contigo, precisando, às vezes, irmã, estou passando por isso, vamos orar comigo, vamos pegar junto. E às vezes também não tem irmã, não tem ninguém ligar, mas tem Deus, tem o nosso Pai, tem uma Bíblia aí. Irmãos, nós precisamos, acima de tudo, buscar um autoconhecimento. A gente precisa entender o que é que me dispara essa sensação. Por que eu fico desse jeito? Poxa, eu estava tão bem, amanheci o dia tão bem, estou desse jeito. A gente precisa assumir o que está acontecendo dentro da gente. A gente precisa conhecer quem a gente é, o que a gente é capaz, o que a gente não é capaz. Às vezes a gente fica ansioso porque a gente está querendo fazer coisa demais, eu não dou conta, mas eu quero. Ah, a irmã lá faz, a irmã lê tantos livros, a irmã lava a roupa, a irmã passa a roupa, a irmã não tem ninguém, a irmã ainda trabalha fora, a irmã não sei o que, a irmã tem... E eu quero ser igual a irmã. Não, minha irmã, seja igual a você. Não tem que ser melhor do que ninguém. Você só tem que ser melhor do que uma pessoa nesta vida. Você só tem que ser melhor hoje do que você foi ontem. Não queira ser melhor do que ninguém. Não queira ter a vida de ninguém. Seja grato pelo que você deu. Então, são muitos sintomas que vêm com ansiedade. Sintomas emocionais, sintomas fisiológicos, comportamentais, cognitivos, né? Quem tá muito ansioso não se concentra, não consegue aprender as coisas direito, né? E do que adianta a gente andar preocupado? É diferente, preocupação é diferente de preparação. Eu não posso também ficar, Deus vai prover tudo. Não é desse jeito que a banda toca, não. Estar preocupado é uma coisa, estar preparado é outra coisa. E preocupação, minha irmã, olha só, é preocupar. Às vezes a coisa não vai nem acontecer e muitas vezes nem acontece mesmo, a gente já está preocupado com aquilo. Como diz a palavra, deixa cada dia para o seu mal. Se vier amanhã, deixa para amanhã. Vai pegar o de hoje? Para hoje, o que é de amanhã? Cada dia com o seu mal. A palavra de Deus, né, diz lá em Mateus, que por mais que a gente se preocupe, a gente não pode acrescentar uma hora na nossa vida. Então, minha irmã, não adianta ficar correndo, querendo achar que você vai viver pelo menos uma hora mais, que não vai. Que não vai. João, no capítulo 16, versículo 33, nós temos uma promessa. E recebe aí, abre a mão aí. Diz assim: no mundo tereis aflição. Pegou? Pegou? Ninguém quer essa parte, né? Ninguém quer, eu também não quero não. Mas a Bíblia fala assim que a gente ia ter aflição, irmão. Mas não para aí, não é ponto final, não é vírgula.
No mundo tereis aflição, vírgula, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha quem está falando isso, não é Rosângela não, é nosso Pai, é o nosso Deus, é quem se preocupa conosco, é quem nos ama, né? Quem tem amor por nós. Nós precisamos estar animados, não deixar a peteca cair não. É por isso que lá em Filipenses 4:4, né, Paulo fala assim, alegrai-vos. Ó, tô falando de novo, alegrai-vos. Minha irmã, que coisa boa é a gente ver alguém sorrindo. Que coisa boa a gente ver alguém cantando um hino alegre, feliz. Sabe aquelas pessoas, oh céus, oh vida. Ninguém quer saber dessas pessoas não. Essas pessoas atraem coisas ruins. Então não seja você também um instrumento disso. A Bíblia fala lá, ser tu uma bênção, ser tu uma bênção. Que eu seja uma bênção, ser tu também uma bênção. Seja uma bênção para o seu irmão, seja uma bênção na sua casa, seja uma bênção no teu trabalho. Nós vamos aprender a vencer a ansiedade com meditação, sabe? Não é assim não. O povo por aí no mundo medita e a gente tem que meditar o quê? Na palavra de Deus. Josué diz assim, medita nessa palavra dia e noite. O salmista também, ele diz que antes de amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra depositei a minha esperança. Fica acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Então o salmista ele não fica acordado esperando o filho chegar porque não chegou, o marido chegar porque não chegou, o sono chegar porque não chegou, não. Ele fica acordado porque ele fica meditando na palavra de Deus, porque ali tem socorro. Salmo 1, versículo 2 diz, na sua lei medita dia e noite. Minha irmã, não é só no domingo à noite não, sopão. Não, é todo dia. Você come todo dia? Você se alimenta todo dia a palavra de Deus também tem que entrar aqui no nosso coração. Porque quando aqui estiver cheio, a boca vai ser uma bênção. Eu vou falar coisas boas, eu vou profetizar coisas boas, eu vou dizer assim, tem aflição sim, tem, mas eu vou ter bom ânimo porque o Senhor venceu e Ele me deu promessa. A gente precisa louvar o nome do Senhor. O salmista fala assim, tudo que tem fôlego louva o Senhor. Então eu botei assim, meditação que a gente precisa fazer, uma boa alimentação, porque a palavra diz lá, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Qual que é o nosso alimento? É a palavra de Deus, porque também diz lá na palavra que nem só de pão, sabe, de comida, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A boca de Deus, meu irmão, é a palavra de Deus, é a Bíblia sagrada. O louvor, né, que eu falei, diz aqui que tudo que tem vida louve ao Senhor, é música de adoração. Minha irmã, a palavra diz que Deus habita no meio dos louvores. Ah, tô sentindo que Deus não está perto, sabe? Então vai cantar um hino. Começa a louvar para você começar a sentir a presença dele. Irmão, Deus está a todo tempo. Deus está todo o tempo perto da gente. A gente que se afasta muitas vezes. A gente que vai lá pro cantinho chorar, as pitangas, se lamuriar, porque isso, porque aquilo. Minha irmã, cuidado com o que tu anda ouvindo. Cuidado com o que você está sendo edificado. Vá para a palavra de Deus, porque ela, tudo vai passar, mas a palavra dele não vai passar. O 1 Crônicas fala assim, louvai a Deus porque ele é bom. Ele tem sido bom comigo, ele está sendo bom com vocês? Eu tenho certeza que sim. Porque se você está me ouvindo aí, ele está sendo bom com você. Você está ouvindo, você está enxergando, você está com saúde, você tem um canal aí para você estar vendo, um aparelho para você estar vendo. Louva o Senhor porque ele é bom. E temos que ter também, Senhor, sabe, irmãs, gratidão. Gratidão. A ciência já mostra sobre gratidão. A importância de ser grato. Lá em Tessalonicenses, no 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, diz assim, deem graças em todas as circunstâncias. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Pandemia, glória a Deus, graças a Deus. Emprego, graças a Deus. Desemprego, graças a Deus. Pai, obrigada. Pai, obrigada porque eu estou desempregada, mas eu não dependo do meu patrão. Eu dependo do Senhor. Pai, obrigada que a conta veio alta, mas eu vou ter dinheiro para pagar porque eu não dependo da Light. Eu dependo do Senhor. Depende de quem é que a gente está dependendo, hein?
Vamos aprender a botar a nossa dependência no lugar certo. Essa coisa de depender emocionalmente, depender de forma ruim em outras pessoas, não é legal não. Depender só em Deus. Vamos aprender a depender só em Deus. Colossenses 3, no capítulo 17, diz assim: tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, minhas irmãs, é essa palavra que eu tenho para dizer para vocês. Vamos aprender o que é que a gente está ouvindo. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Opa, estou ficando muito ansioso, estou no corre-corre. Eita, não deu tempo nem de ler a Bíblia hoje. Opa, tem alguma coisa errada. As prioridades estão trocadas. Porque tudo vai ser ruim, vai chegar o dia mal para todo mundo. Se já chegou para você, se eu tô no dia mal, amanhã, ou se vai ser amanhã, uma hora chega o dia mal para todo mundo. E se eu tiver, sabe, na palma da mão do meu pai. Já viram aquele filme, o King Kong, quando ele pega a moça e ele tá lá na palma da mão? King Kong não chega nem aos pés do teu pai. É assim que você tem que se ver. Em teus braços é o meu descanso. Pai, deixa eu deitar aí, eu quero dormir, eu quero sentir que eu estou protegida. Visualiza isso. Pensa nisso, porque assim como a gente imagina, imagina isso, você descansando nos braços do teu pai. E ele cuidando de você e passando a mão no seu cabelo, dizendo, filha, sossega. Minhas irmãs, obrigada por vocês terem ouvido. A palavra de Deus falou também comigo demais da conta. E eu deixo receitado para vocês, Salmo 127. A graça de Deus sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.